Tem gente que passa de primeira, mas muitos candidatos a motoristas sofrem para conseguir a carteira de habilitação. Fazem várias vezes o exame prático e é comum um outro problema depois da carteira na mão: o medo de dirigir. Isso atinge principalmente mulheres, mas não é exclusividade delas. Veja agora o que elas estão fazendo para perder esse medo e pegar o carro com segurança. O jeito de manobrar o carro ao sair da garagem ainda é meio acanhado, mas já representa um grande ato de coragem para a professora Irene, que durante muitos anos acalentou o sonho de poder vencer o medo, dominar o volante e sair por aí dirigindo um carro. Foram nada menos do que 9 tentativas até conseguir a tão sonhada carteira de motorista. Professora, o que acontecia na hora do exame do Detran? Eu ficava muito nervosa, né? Sentia um tremor intenso nas pernas e eu não conseguia controlar os pedais. A professora procurou ajuda especializada. Ela foi orientando, fiz mais algumas aulas na autoescola e graças a Deus, tive a carteira. Já fazem 4 meses. Vencido o medo, aos 58 anos, a nova motorista sente uma liberdade jamais experimentada. Eu sinto que eu poderia ter me desenvolvido melhor até no campo profissional, né? Muitas vezes deixei de praticar lazer porque era longe, faltava tempo e eu ficava sempre imaginando: ai, se eu fosse de carro daria, mas eu não tenho carro, eu não sei dirigir. Com o trânsito estressante da cidade, muita gente às vezes tem medo de arriscar, se sente incapaz de ir para as ruas, mesmo tendo habilitação. E não são poucos os que procuram ajuda. Esta psicóloga já foi instrutora de autoescola e percebeu que determinadas situações ligadas ao trânsito podem muito bem ser resolvidas com terapia específica. O perfil psicológico delas, por ser muito exigente, perfeccionista, elas não conseguem realmente enfrentar o trânsito. Então elas têm um senso de crítico muito grande. Então essa ansiedade acompanha elas depois da carteira de motorista também. A Agatha fez autoescola, tirou carteira de habilitação, dirigiu por um tempo, depois foi acometida por um medo enorme de dirigir. Quem a vê tirando o carro da garagem, mal imagina que essa era uma tarefa impossível. A Agatha contratou um instrutor especializado em treinar habilitados. Veja só o adesivo no carro dela. Na 10ª aula, a Agatha já mostra a desenvoltura. Isso, pode pôr uma terceira. Já está pondo uma terceira. Erlon é instrutor de direção há 11 anos e resolveu adaptar a experiência para atender pessoas que já têm carteira de motorista, mas têm muito medo de dirigir. E na 7ª, 8ª aula já estão assim capacitadas para estar saindo sozinha. Eu até apoio, né? Se eu vejo que a pessoa tem condição, né? Que não vai pôr ela em risco e nem outras pessoas, a gente já está apoiando a pessoa para estar indo para o trabalho, indo para o mercado, usando o carro no seu dia a dia. A Agatha está vencendo a insegurança. Falta pouco para ser mais uma entre tantos motoristas que dirigem com segurança e cuidado pela cidade. Eu me dei um prazo, mas uma semana eu tenho que sair sozinha. Então, eu vou seguir esse prazo. Porque eu sei que eu consigo. É um pouco de insegurança, mas tem que sair. E que o diga a corajosa professora Irene. É realmente um grande sonho realizado e concretizado. Mas eu penso que eu vou poder reduzir, né, as questões de tempo e espaço, para fazer algumas coisas que ficaram perdidas no passado, né? Pois é, e se a Agatha e a professora Irene te inspiraram, vá em frente e enfrente os seus medos.